Bem, já estamos com Cláudio Prisco Paraíso. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Marcelo. Prisco recebe hoje o presidente estadual do PT, Cláudio Vinhati, que faz aí uma análise sobre essa crise política, a possibilidade de impeachment e tudo mais, né, Também Prisco? diretor da Eletrosul e candidato do PT ao Senado e ao governo do Estado. Vinhati, satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, Prisco. Hoje, na mídia nacional e estadual, o que se vê mais, e eu me incluo, críticas ao governo, ao PT, trabalhadores, seu partido, a Lula, a Dilma, e como os espaços são democráticos, o contraponto do presidente do PT. Como é que o presidente do PT vê esse momento? O Prisco, é um momento muito difícil, inclusive para quem está na função que eu estou, é um momento de grande dificuldade, mas é um momento de a gente pacificar os ânimos também. Camisa branca? Camisa branca. Nós temos hoje mobilização também de apoio, de contraponto em defesa da democracia. Aqui em Florianópolis, às 18, a que horas é? Não, a partir das 16, a concentração no T100, não é? Não é uma mobilização para meio de força, não tem esse objetivo. E nós estamos orientando, porque a nossa militância sempre gosta da cor vermelha, não é? Que é uma cor, inclusive, usada desde os primórdios, não é? Da Revolução Francesa como sinal de liberdade, não é? Mas nós estamos pedindo para o pessoal vir máximo de branco, carregar a bandeira do Brasil, vir com camisa verde e amarela, se puder também, porque a cor verde e amarela é de todo cidadão, é do povo brasileiro. Agora, o discurso de Vinhati é diferente do de Lula. Lula fica falando em incendiar o país. O Lula ontem mandou uma carta, ontem, final da tarde, já para o Judiciário, carta aberta. Eu acho que ele estava acuado naquele momento, um pouco tenso, nervoso, passou do ponto, ele reconhece isso. Eu acho que é o momento agora de nova esperança, não é? A presença do Lula no governo também pode unificar o Brasil. Ontem o mercado reagiu de forma extremamente favorável. A Bolsa de Valor nunca cresceu tanto em tão pouco tempo nos últimos anos, não é? E se tu pegar, além disso, de valorizar 22% das ações da Petrobras, vale 36 bilhões a mais, tem um sinal, de fato, de precisa retomar a economia num processo de concertação da política. O Brasil se acostumou com o PT nas ruas. Aliás, essas manifestações de ruas, originalmente no Brasil, partiam do PT. Hoje, elas ocorrem justamente contra o PT. A maioria da população brasileira quer o PT longe do governo. Veja, tem muita gente que até acostumar com isso, ficou um pouco órfão desse processo, não é? De ver as manifestações. O nosso povo tem a rua também, apesar que não tem uma quantidade mais tão grande de pessoas sujeitando à rua, mas tem muitas pessoas com uma leitura muito séria da importância que a gente tem de consolidar a democracia no Brasil. Nós não podemos para esse caminho torto que está andando, não é, de hostilização a todo mundo da política. Não é? A concertação passa por uma concertação também política nacional. Tem que punir quem precisa punir, tem que ir para o enfrentamento de quem precisa ser enfrentado, tem que ser preso quem precisa ser preso, né? Do ponto de vista da política, mas nós precisamos também ter uma justa medida para esse processo. Eu acho que fizeram com o Lula, exageraram no processo do Lula, não é? Mas o PT, quando era oposição, fazia isso também com seus adversários. Mas não dessa forma, tão exaustiva, certo? Desse processo de perseguição, desse processo montado, onde tem um processo, inclusive, de enfrentamento, que tem a mídia também nesse enfrentamento muito forte. Se pegar nós estamos fazendo a conversa com a mídia também. A mídia não pode citar isso. Não estou dizendo que o SBT está citando, porque tem uma característica mais independente, mas o que a grande mídia nacional, a principal televisão, tem feito é um pouco de citação a esse processo. A gente tem que cuidar, porque isso pode virar uma segregação de classe, de raça, que a gente não pode viver nesse país. Mas, Vinhati, a roubalheira está desenfreada, né? E a situação da Petrobras... Finalmente ela aparece, né? Porque no regime militar ela não aparecia. Os caras roubavam e matavam quem denunciava. Nem tinha onde denunciar, não é? Agora tu tem mecanismo. Tem uma Polícia Federal independente, tem um Ministério Público independente, tem mecanismo de controle. Tem que fiscalizar todo mundo, né, Prisco? Mas o discurso... 40 milhões das mesmas empresas para a campanha de um candidato para outra, tem que fiscalizar todo mundo. Quem levou dinheiro que não foi lícito... Sem dúvida. Todo mundo. A apuração tem que ser geral. Hoje tem um foco. Mas o PT está no poder há 13 anos. Mas é natural que o foco esteja no PT. Então, fiscaliza todo mundo. Tanto é que o Cunha passou, ninguém mais fala do Cunha, certo? Não, eu até observei isso ontem aqui no SBT News, mas é porque a situação da presidência, evidentemente, é uma situação mais urgente, até pela situação econômica. Mas eu queria me ater a mais uma questão. O PT, durante a sua longa permanência na oposição, colocava
justamente a necessidade de se restabelecer a ética, a moral, e nunca se viu tanta roubalheira como hoje, né? Porque, de repente, sempre defendeu isso, e isso começa a aparecer agora, porque deu independência à Polícia Federal, criou o mecanismo da delação premiada, não é? Que não tinha antes, é recente isso, né? Deu autonomia ao CAD, reestruturou o CAD como fiscalização e controle econômica brasileira, criou vários mecanismos, são 20 legislações diferentes de transparência no Brasil nesse processo todo. Agora, dá para ver muito mais, Prisco, que o processo da corrupção é do privado para o público muito maior que do público para o privado. Porque um prefeito recebe, muitas vezes, 15 empresários para fazer negócio na prefeitura, 10 vêm oferecer vantagem para levar o negócio. E isso é corrupção. Então, nós precisamos fazer um processo de concertação não só do público, do privado também. Rapidamente, para encerrar, presidente estadual do PT, eleição municipal. Como é que vai ser o PT enfrentar essas eleições com essa margem de rejeição popular? Eu não me faço pergunta tão difícil agora. Vamos passar por esse momento de concertação e daqui a pouco nós discutimos isso, não é? Porque a eleição municipal também ela tem um ingrediente de disputa local, de projeto local. Na Eletrosul está assumindo hoje Márcio Zimmermann, porque o pessoal do PMDB batendo de retirada, né? Pois é, o Márcio também é filiado no PMDB, não é? Claro que tem relação mais nacional. Mas é mais né? no técnico, né? É. Ele assume... Djalma Berg e Paulo Afonso deixando. A gente sabia que... Isso é uma sinalização que o PMDB vota pelo impeachment lá no Congresso. Mas é incrível, né? O Paulo Afonso não tem essa posição de anti-governo e, infelizmente, deixou a função também a pedido do PMDB, né? E nem o Djalma tinha essa função, foi uma decisão do partido. Né? Lhe agradeço pela entrevista e sucesso aí na empreitada, que não é fácil, né? Legal. É desafiador. Muito obrigado pela solidariedade. Precisamos ter essa solidariedade, essa compreensão desse momento. O espaço está sempre aberto. Dessa dificuldade. Muito grato. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço. A toda a equipe. Muito grato. Obrigado, Prisco. Obrigado, presidente, pela entrevista. Obrigada, Prisco, Uma boa também. tarde.